Êxodo, capítulo 12. Yahweh disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fala assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, de cada um, tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal deverás calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito um macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo fechado até o dia 14 deste mês, quando toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomarão um pouco do sangue e untarão a moldura da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nessa mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não deveis comer nessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assada ao fogo inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo no fogo. Assim o comereis. Com cintos na cintura, os pés calçados, o bastão na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa de Yahweh. Nessa noite eu passarei por todo o Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, Yahweh. Mas o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei por vós, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir o Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra a Yahweh, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. Já no primeiro dia fareis desaparecer o fermento de vossas casas. Pois quem comer pão fermentado do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro e no 7º dia tereis uma assembleia sagrada. Nesses dias não fareis nenhum trabalho. Podereis preparar-vos, somente a comida de cada um comerá. Assim observareis a festa dos pães sem fermento. Pois foi nesse mesmo dia que eu libertei os vossos destacamentos do Egito. Guardareis esse dia, por todas as gerações, como instituição perpétua. Comereis pão sem fermento desde a tarde do dia 14 do primeiro mês, até a tarde do dia 21. Durante 7 dias não haja fermento em vossas casas,
pois quem comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou natural do país. Não comereis coisa alguma fermentada. Em todas as vossas moradias comereis pão sem fermento. Moisés convocou todos os anciões de Israel e lhes disse: Ide escolher-vos cordeiros para cada família e imolai a vítima da Páscoa. Tomai uma remalhete de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o nas molduras das portas. Mas ninguém de vós saia da casa até o amanhecer. Quando Yahweh passar pelo Egito para castigá-lo, e vir o sangue sobre as molduras das portas, passará por vossas portas e não deixará o exterminador penetrar em vossas casas para vos ferir. Observareis este preceito como decreto perpétuo para vós e vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra, que Yahweh vos dará, conforme prometeu, observareis este rito. Quando os filhos vos perguntarem, que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa de Yahweh, que passou pelas casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e salvou nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Os israelitas foram, pois, e fizeram o que Yahweh tinha mandado a Moisés e Arão. Era meia-noite quando Yahweh feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, o herdeiro de seu trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o faraó levantou-se com ele, todos os ministros e todos os egípcios, e ouviu-se no Egito um grande clamor, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Ide, saia do meio de meu povo, tanto vós como os israelitas. Ide sacrificar a Adonai como disseste. Levaste convosco também as ovelhas e o gado, como pediste. E ao partir, abençoai-me. Os egípcios pressionavam o povo, urgindo pela saída do país, pois diziam: vamos morrer todos. Por isso, o povo teve de levar a massa do pão antes de fermentar, carregando aos ombros as assadeiras envolvidas nos mantos. Os israelitas tinham feito o que Moisés lhe havia dito e pediram aos egípcios objetos de ouro, de prata e roupas. Yahweh os fez conquistar as boas graças dos egípcios, e estes lhe emprestaram os objetos. Assim, espoliaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote. Eram 600 homens a pé, sem contar as crianças. Muita outra gente também subiu com eles, além de um numerosíssimo rebanho de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, assaram pães sem fermento, pois a massa não pudera fermentar. É que foram expulsos do Egito e não puderam esperar
nem preparar-se provisões. A permanência dos israelitas no Egito durou 430 anos. Foi nesse mesmo dia, ao termo de 430 anos, que todos os destacamentos de Yahweh saíram do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para Yahweh, quando os libertou do Egito. Esta mesma noite de Yahweh é uma noite de vigília para todos os israelitas, por todas as gerações. Yahweh disse a Moisés e a Arão: esta é a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela poderá comer. Todo escravo comprado a dinheiro, depois de circuncidado, poderá comê-la. O hóspede e o assalariado não poderão dela participar. O cordeiro será consumido numa só casa. Não levareis para fora da casa nada das carnes, nem lhes quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro que vive contigo quiser celebrar a Páscoa de Yahweh, fará circuncidar todos os homens da família, e só então poderá participar como se fosse um nativo do país. Mas nenhum incircunciso poderá tomar parte. A mesma lei servirá para o nativo do país e para o estrangeiro que conosco vive. Todos os israelitas fizeram como Yahweh tinha mandado a Moisés e Arão. Foi naquele mesmo dia que Yahweh fez sair do Egito os israelitas por destacamentos.